gravar. Professor, Oi, diga, irmão. tem como o senhor mutar todo mundo? Porque tem uma pessoa que deixa o fone ligado e eu levo cada susto com o meu fone assim, que minha Nossa Senhora, eu fico surda. Tá bom, É Gabriel. vou desligar aqui o microfone, tá bom? Então, vou desligar agora o microfone de vocês, certo? Bom, desliguei o microfone da galera. Estou com minha galerinha aqui do primeiro ano, né? Estamos com Ana Júlia, Caio Lima, Gabriel da Silva, Gabriel Leme, Genival Júnior, Israel Maris, ou Maris, ou Maris, sei lá o que, ele toda vez ficar com raiva disso, eu faço por implicância. Jamerson, cadê? Eu me perdi aqui. João Pedro, Júlia Vitória, Maria Isabel, Raul Angel, ou Angel, Roberto Cavalcante, Rodriguinho, Sara SZ, Stephanie Vitória, Vitor Gabriel, Wesley Ramos e Maria Letícia. Hoje é dia 27/7/2020, estamos vendo uma aulinha aqui sobre função. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhando aqui minha telinha com vocês. Tá? Esse é o material que enviei para vocês, então leiam com bastante atenção isso aqui, tá certo? E agora nós vamos para a atividade que eu deixei para vocês. Bom, a galera terminou uma partezinha do assunto anterior e agora a gente vai entrar em domínio da função real. Bom, lembrando a vocês, deixa eu pegar um espaçozinho aqui em branco. Pronto, esse espaçozinho em branco aqui. Imagina que aqui é o nosso quadro, tá, galera? Isso aqui é o nosso quadro. Então, bora pensar o seguinte. Eu tenho minha função A em B. Minha função de A em B. Certo? Função de A em B. Então, eu vou colocar uma setinha aqui. Função de A em B. Aqui eu vou colocar F de função de A em B. Lembrando que aqui é todos os elementos de X e aqui é todos os elementos de Y. Aqui é o meu domínio e aqui é a minha imagem. Aqui é a minha imagem, tá certo? Então, eu vou colocar aqui para você se ligar aqui dentro, tá? Vou dizer que aqui é a minha imagem e tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é o meu contradomínio. Então, todos os elementos daqui vai para aqui, então isso aqui é tudo minha imagem, tá? Tudo é minha imagem. Tá aqui. Pronto. Então, vejam quantas coisas nós temos que entender. Veja quantas palavrinhas novas. Veja quantas nomenclaturas nós estamos utilizando. Ó, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o domínio, aqui é a imagem e aqui é o contradomínio. Se eu for explicar isso no plano cartesiano, fica mais ou menos assim, ó, né? Aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o A, aqui é o B, tá certo? E aqui vai existindo a nossa função. E depois que eu passo uma reta, essa aqui é a minha função. Então, aqui embaixo é o meu domínio e aqui quem recebe é a minha imagem. Então, vejam que são muitas nomenclaturas, são muitas letrinhas que a gente usa e você tem que sair agora distinguindo, separando o que cada uma quer dizer. Função de A em B, domínio, imagem, X, Y, partida, chegada. Então, você sempre tem que estar fazendo o link dessas 4 coisas e até mais, para você estar sempre batendo isso na sua cabeça. Tá certo? Até entrar. Bom, Josias, e o assunto que a gente está é domínio da função real. O que isso quer dizer? Bom, vamos tentar entender o que isso quer dizer. Deixa eu apagar aqui, né? Opa. Pronto. Vejam só. Estudar o domínio
O que significa estudar o domínio? Estudar o domínio quer dizer o seguinte, até que ponto aquilo ali existe ou não existe. É isso. Domínio é isso. Como é que é, José? Quer dizer que uma coisa pode não existir? É. Então você tem que estar ligado com o seguinte, quando a gente vai estudar o domínio, veja só, você vai estudar o domínio de uma função, você tem que saber se aquilo ali pertence ou pode ou não estar naquela função. Tipo, digamos que no supermercado, o cara pensou o seguinte, no supermercado, o cara pensa assim, eu não vou colocar nenhum produto aqui que eu não tenha como dar troco. Se o cara comprar 3, 4, 5 produtos, vai ter que dar R$1, vai ter que dar R$2, vai ter que dar R$3. Não pode dar R$3,02. Não pode dar R$3,50, porque eu não tenho troco. Então eu vou colocar aqui, tudo que eu for vender, vai ter que dar R$1, 2,25, sempre arredondado. Aí eu pergunto, quem vai ser o domínio? Você acha que ele vai colocar um produto valendo 0,25 centavos? Não vai. Então, o domínio vai ser os números naturais. O racional não vai poder entrar. Porque se entrar, vai quebrar o número. Então, não pode. Então, o domínio dele são os números naturais. Agora, digamos que o cara criou uma empresa e ele não quer que tenha raiz quadrada. Não quer. Raiz quadrada, racional, ele não quer. Aí ele vai dizer, olha, o meu domínio só pode ser os números naturais inteiros. Racionais não pode. Porque no dia que ele colocar um racional lá, o computador calcular, vai dar talvez aí um número racional. Então, domínio dominar você vai saber o que tem que sair daqui. O que é que pode sair de você para chegar lá? Qual vai ser o seu domínio para chegar na imagem? Qual vai ser a tua partida para chegar lá? Por exemplo, se o seu domínio for míssil, você vai jogar uma bola? Não vai. Então, o seu domínio não pode ter bola, só pode ter míssil. Então, estudar uma função, o domínio de uma função, é você saber, antes de mais nada, o que é que pode partir, de onde vai partir, como vai partir. Porque se partir errado, não vai ter imagem, não vai existir o domínio. Aí é quando a gente entra, no estudo do domínio da função. É o que pode acontecer naquela função. Bora tentar entender isso de uma outra maneira. Vou trazer aqui vocês para um... Olha só. Digamos que eu inventei uma função. É o que ele coloca aqui embaixo, veja. Nessa função aqui de baixo, ele coloca 1 sobre x. Então, quando a gente vai estudar o domínio da função, a gente vai ter que restringir isso aqui embaixo. Por que, Josias? Porque não existe divisão por zero. Aqui embaixo não pode existir zero. Se esse x ele for zero, o que é que vai acontecer? Não vai existir. Ó, símbolo de existência e símbolo de não existe. Então, não existe. Como não existe, como aqui embaixo não pode ser zero, então pode ser qualquer número real, ó, pode ser qualquer número real, desde que esse qualquer número real ele seja diferente de zero. Pode ser qualquer número, Josias? Pode ser qualquer número. Mas pode ser zero? Não pode ser zero. Por isso que a gente estudou essa função. E ela vem como? Ela vem desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Domínio da função são todos os números reais fora o zero. Lembrando a vocês que esse real com essa estrelinha aqui em cima quer dizer que você não vai incluir o zero. Então, domínio é isso. Aí veja o que acontece. Ó, quando ele coloca, por exemplo, veja, quando ele coloca no lugar do x o 1, aí fica 1 dividido por 1 dá 1. Partida chegada. Se ele colocar o zero, veja o que acontece. 1 dividido por 0 não existe. Se ele colocou o zero, não existe.
Se ele colocar o 2, 1 sobre 2 existe. Quando foi 2, o resultado foi 1 sobre 2. Quando foi 3, o resultado foi 1 sobre 3. Então, o domínio, né? Lembrando a vocês que aqui é o domínio e aqui é a imagem. O domínio pode ser qualquer número real. Só não pode ser o 0. Deu para entender isso aí, pessoal? Pode ser qualquer número, mas não pode ser o 0. Toda vez que você tiver uma função e tiver lá no denominador, se ligue, não pode ter 0 ali embaixo. Não pode dar 0, aliás. O resultado não pode dar 0. E em cima pode. 0 dividido por qualquer número é 0. Agora, qualquer número dividido por 0 não é 0. Tá bom? A gente não se enrolar. Aí aqui ele continua. Bora fazer um estudo mais um pouquinho. Olha só. Olha para isso aqui. Josias, dentro da raiz, pode ficar qualquer número? Pode, mas tem uma restrição. Não pode número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe. Não existe. Então, se não pode, qual é a restrição dele? Vai ter que ser o domínio, só que os reais só podem os números positivos. É por isso que ele coloca assim, ó, um D, um F, dizendo que só pode os reais positivos. Agora, olhe esse aqui. Imagina que ele coloca aqui o 2. Se ele colocar o 2, vai ficar 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. E raiz quadrada de 0 é 0. 1 dividido por 0 não pode. Então, pode ser. Qual é o número que x não pode assumir? Ora, o x tem que, x pode pertencer aos reais, tal que o x seja maior do que 2. Porque no dia que o x for menor do que 2, veja o que é que vai dar. Pensa aí. Menos 1, vou apagar aqui. Menos 1, menos 2. Vai dar quanto? Menos 3. Menos 3 pode ficar dentro da raiz? Não pode. Ah, José, e se for 0? Se for 0, 0 menos 2 vai dar aqui, raiz de menos 2. Pode isso? Também não pode. Se for 1, Josias, 1 menos 2 vai dar quanto? Menos 1. Pode ter raiz negativa? Não pode. E se for 2? 2 menos 2 vai dar raiz de 0. E raiz de 0 é 0. E como aqui no denominador não pode, então o 2 não pode. Então, só pode ser um número desde que esse número seja maior do que 2. Para isso aqui acontecer, deixa eu apagar esses rabiscos aqui todinho, para você se ligar. Para isso aqui acontecer, o x tem que ser maior do que 2. Beleza, galera? Deu para entender aí o que é o domínio de uma função? É você saber de que maneira você pode restringir para que sua função ela exista, para que sua função ela aconteça. Tranquilo, pessoal? Podemos ir adiante? Bom, então vou adiante. Podemos. Ninguém falou nada. Aí, Raul colocou aqui, raiva disso. Ângel e não Ángel. Eu sei, vou fazer só para implicar com você. Olha. Vejam, gráfico da função. Aí vem papapá, aquela história todinha. Aí vamos construir o gráfico. Domínio, imagem. Lembra disso? Domínio, imagem. Construiremos o gráfico da função f de A e B. F de A em B, ó. F de A, de novo, vou desenhar isso aqui 1000 vezes. F de A em B, F de A em B, tá? F de A em B, definida por quem? X mais 1. Então, você vai pegar no lugar do x
E vai colocar quem? 0, depois 1, depois 2, depois 3. E aí vai tendo o resultado. Bora fazer de cabeça, veja. Bora tentar entender. Sejam os conjuntos A, 0, 1, 2, 3. Aí você vem lá, ó. Vou colocar aqui o meu Azinho, com maior tranquilidade. Aqui é o meu Azinho. Quem é o meu conjunto? Partida 0, 1, 2 e 3. Quem é o meu conjunto chegada? Tá? É o B. Quem é no B? É o 1, é o 2, é o 3, é o 4. Ok. Vai entrar aqui no A e vai sair o quê? É a sua função. Então, a sua função é quem? X mais 1. Então, o que é que você vai pensar? Bora lá. 0, 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, quando for 0, é 1. Já respondeu. Quando aqui for 1, ó, 1 mais 1, dá quem? 2. Quando for 1, vai ser 2. Quando aqui for 2, 2 mais 1, 3. Quando for 2, é 3. E quando for 3, 3 mais 1, 4. Quando for 3, deu 4. Então, perceba que todo elemento aqui do domínio tem uma imagem. Né? Todo domínio tem uma imagem. Agora, colocando isso no plano cartesiano, fica como? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Toda vez eu me enrolo na hora de mudar aqui a corzinha do meu lápis. Não sei por quê. Deixa eu escolher outra cor aqui. Escolher um vermelhinho agora. Então, bora lá. Quando foi 0, deu 1. Quando foi 0, deu 1. Aqui. Quando foi 1, deu 2. Quando foi 1, deu 2. Quando foi 2, deu 3. E quando foi 3, deu 4. Construindo a minha função, vai ser o meu f, o f da função. Então, domínio de f de x é 0, 1, 2, 3. E a imagem de f de x é 1, 2, 3, 4. Pronto, está aqui. Sejam os conjuntos A, 0, 3 e B, 1 e 4. Construiremos o gráfico da função f de A em B, de novo, definida por x mais 1. Aí, ó, tá aqui aquela construção horrível que eu fiz lá em cima, tá aqui embaixo. Tá certo? Aqui, ó. Quando foi 0, deu... Vai dar 1, 0 mais 1 vai dar 1. Então, tá aqui. Domínio da função. Reconhecimento do gráfico de uma função. Toda função tem um gráfico que representa, mas nem todo gráfico representa uma função. Veja o que ele está dizendo. Toda função tem um gráfico. Toda função tem um gráfico. Mas nem todo gráfico tem uma função. Se ligue nisso. Toda função tem um gráfico. Mas nem todo gráfico tem uma função. Aí ele diz, apresentando um gráfico, para que ele represente uma função, é preciso que toda a reta vertical, passando por um dos elementos do domínio, representado no eixo horizontal, intercepte necessariamente o gráfico uma única vez. Bora se ligar nisso. O que ele está querendo dizer? Traduzindo, toda a reta vertical, passando por um dos segmentos do domínio. Então, opa, pare aqui. Bora tentar entender o que ele está querendo dizer. Você vai pegar essa função aqui, tá vendo esse gráfico? Ô, José, e vai traçar retas verticais. Ó. Se ela tocar em um único ponto, como está acontecendo aqui, é uma função. Só pode tocar em um ponto. Se tocar em mais de 2, não é função. Outra coisa,
não haja vertical passando por um dos elementos do domínio que não pertence, que não intercepte o gráfico ou faça mais de uma vez. Então, é o que ele mostra aqui, ó. Vendo? Aqui toca, aqui não toca. Aqui toca, aqui não toca. Aqui toca. Já esse aqui, ó, perceba, aqui toca uma vez, mas aqui toca duas vezes. Toca aqui, toca aqui. Toca aqui, toca aqui. Então, nesse caso, não é função. Aí ele diz, no gráfico 1, então, ó, caracteriza uma função. Por que caracteriza uma função no gráfico 1? Caracteriza porque só tocou em um ponto. No gráfico 2, não caracteriza uma função. Por quê? Ó, tem hora que não tem nada aqui. É como se você tivesse uma partida e não tivesse uma chegada. E esse aqui também não caracteriza uma função. Por quê? Porque tem lugares que ela toca em 2 pontos. Então, bora brincar um pouquinho aqui. Vou imaginar que aqui é um quadro e vou construir umas funções aqui na doida. Vou fazer um assim, vou fazer um assim, certo? E vou fazer um assim. Então, o que é que você faz? Traça uma reta na vertical, ó. Se tocar em um único ponto, é função. Aqui, ó, gente, aqui eu desenhei meio feioso, né? O desenho era para estar mais aberto assim, tá? Foi mal. Então, tocando, ó, só toca em um único ponto. Então, é uma função. Agora, aqui não. Ó. Toca em 2 pontos. Então, não é função. Certo? Aí, aqui vem funções crescentes, decrescentes e constante. Isso eu acho bem simples de entender. Mas há quem tenha uma certa dificuldade. Bom, nessa questão de função crescente, decrescente e constante, é importante que vocês observem com muito detalhe, com muita cautela. Porque depois que você entender, só em olhar para o gráfico, você vai perceber se a função é crescente, se ela é decrescente ou se ela é uma constante. E muitas vezes, só você em olhar para a função, você vai saber se ela é crescente ou se ela é decrescente. Agora, ele muitas vezes vai pedir para que você analise o intervalo da função, para que você diga em que parte ela é crescente ou que ela é decrescente. José, dá uma bugada aí. Vê. O avião está decolando. Crescente. O avião está chegando. Decrescente. Uma empresa está ganhando. Crescente. Uma empresa está perdendo. Decrescente. Então, vejam que não tem como eu fazer decrescente. Decrescente. Não cola. Perceba, decrescente. Não cola. Crescente, crescente. Decrescente. Então, você tem que se ligar no sentido. Tem que se ligar no sentido. Decrescente. Porque você pode ver lá o gráfico de repente, você dizer, meu Deus, é crescente, decrescente. Você tem que se ligar também no sentido, tá? Normalmente, sempre começa da esquerda para a direita. Então, a partir daí, você começa a identificar. E quando eu falo intervalo, é como se fosse uma ondinha, né? Olha a onda, olha a onda, 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 olha a onda. Lembrou disso e pronto. Crescente, 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 decrescente. Crescente, 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 decrescente. Olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Crescente, decrescente, crescente. É isso que ele está querendo que você observe. É como se você estivesse fazendo uma leitura de bolsa de valores. O cara está ganhando dinheiro, né? De repente, daqui a pouco de novo. É mais ou menos essa observação aí. Deixa eu ver aqui, demorou um pouquinho. Então, veja só. Aí aqui eu vou precisar ler, viu, pessoal? Sei que é meio chatinho, mas eu vou precisar ler. Dada a função f de domínio D, dada a função f para aqui, para, desce, olha a função, cara crachá. Agora continua a leitura. De domínio D, domínio D. O domínio está aqui.
domínio D. Aqui é o domínio, aqui é a imagem. Dizemos que ela é crescente. Dizemos que ela é crescente. Aí você desce, ó, função crescente. Tá vendo? No intervalo A. Olha o intervalo A. O A vai daqui para cá, ó. No intervalo A. A, partida, A. Contida em D. Por que D? Porque o domínio. Para quaisquer que sejam os elementos x1, x2. Olha, ele está dizendo que aqui dentro tem o x1 e o x2. Tá vendo? Domínio, x1, x2. Pertencentes a A, pertencentes ao conjunto A, se x2 for maior do que x1. Então, é lógico, né? O que é que ele está querendo dizer? Tu tem uma função, veja se faz sentido isso. Aqui é 1 e aqui é 4. Então, aqui é x1 e aqui é x2. Quando eu sei que ela é crescente? Quando x2, quando x2, né? Quando x2 for maior do que x1, quando x2 for maior do que x1. Então, dá para anotar aí quando essa função é crescente. Então, f de x2 é maior do que f de x1. F de x1 e f de x2 é assim, ó, gente. É a resposta, tá? Aqui é o B, aqui é x1 e aqui é x2. Aqui é f de x1 e aqui é o f de x2. Aqui é o domínio, aqui é imagem, aqui é x, aqui é y, tá bom? Só que no lugar do y, ó, no lugar, vou mostrar aqui a vocês, no lugar do y, ele vai escrever f de x. E no lugar do x, né, ele vai colocar o próprio x1, x2. Então, essas nomenclaturas é importantíssimo que vocês fiquem ligados. Tá bom? Olha só. Eu vou ter que parar aqui por conta do horário, né? Já são 9 horas e 47 minutos. Então, numa próxima aula, nós vamos dar continuidade, explicando direitinho, tá certo? Tudinho passo a passo. Vou observando aí as atividades de quem já enviou, de quem vai enviar, e aí nós vamos esclarecendo as nossas dúvidas para poder ter uma maior compreensão. Então, se ainda está muito confuso na sua mente, a ideia de domínio, imagem, contradomínio, a ideia de crescente, decrescente, construção de gráfico, tenha calma. Dê uma lida nesse material que enviei para ver se ajuda você a esclarecer mais a sua mente. E lembre-se, todas as vezes que você tiver dúvidas, você tem um professor que pode contar com ele. Pode mandar mensagem para mim no WhatsApp. E se eu tiver condições, eu faço uma chamada de vídeo com você para tirar suas dúvidas. Beleza, pessoal? Infelizmente, a gente não pode se estender mais por conta do horário, certo? Bom, alguém aí tem alguma dúvida pontual, alguma coisa nesse sentido que a gente possa, de repente, tirar agora nesses últimos minutinhos que a gente se encontra? Hein, pessoal? Diga aí alguma coisa do partido. Não, tudo tranquilo. Não, né? Então, eu vou pedir para que vocês agora, aquele mesmo esquema de sempre, né? Liga aí a câmera de vocês para que eu possa tirar uma fotinha, né? Uma fotinha dos meus alunos bonitinhos para a gente... Né? Rodriguinho ali ligou a câmera dele, Maria Isabel sempre linda, né? Perfeita. Caio colocou Ana Júlia, como sempre, na entrada triunfal dela. Hoje ela já chegou chegando. Bom, alguém mais, pessoal? Alguém mais vai colocar uma fotinha aí, alguma coisa nesse sentido? Nada?
Então, vou bater. Opa, Israel ali, fake só. Botou até a mão no rosto. Julinha, como sempre. Né? Meu Deus do céu. Israel, a pessoa quando é feio mesmo. Mas quem sabe um dia, né? Eu, quando era pirraia, eu era feio. Fiquei adolescente feio. E quando eu fui adulto, fiquei mais feio ainda. Resolvi minha situação. Bom, vou bater uma fotozinha de vocês agora, tá certo? Então, agradeço a vocês mais uma vez aí a participação de vocês. Tá certo? Qualquer coisinha, falem comigo, tá bom, galera? Tranquilo? Tá bom. Então, beijo e abraço para vocês. Certo? Falou. Tchau, professor. Tchau, meus queridos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, mamãe.